Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu venho por meio desse vídeo falar de um assunto que eu percebo que é necessário para que nós possamos, como igreja, acordar nesses últimos dias, irmãos, porque nós temos visto através das redes sociais algumas coisas que têm se tornado inaceitável para nós como cristãos, entendeu? Diante das zombarias, do pouco caso, sabe? Da profanação, né? Que nós temos visto aí com as coisas de Deus, certo? Muitos programas, muitos apresentadores no Face, seja no Face, seja no Instagram, seja onde for, né? Nos meios sociais, se apresentam como se dizendo cristãos e fazendo pouco caso das coisas santas, se utilizando do nome do próprio Deus, entendeu? Para fazer piadinhas, né? Para fazer pouco caso, para ganhar dinheiro em cima disso aí, certo? E ainda se diz cristãos. E infelizmente muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, assistem essas palhaçadas, assistem, sabe, esses programas que profanam o sagrado, certo? Porque estão blasfemando das coisas de Deus, né? Muitos crentes assistem e ainda fica induzindo seus filhos a assistirem também. Porque eu, como pai, se eu sou um cristão e eu assisto algo que não agrada a Deus, né, eu estou induzindo o meu filho também a assistir. Quando a palavra de Deus diz assim, ensina um menino no caminho que deve andar, é porque eu tenho que ir na frente, entendeu? Eu tenho que ir na frente. Não é eu só dizer, vai por aqui, meu filho. Não. Ensinar o menino no caminho que deve andar, eu vou na frente e ele vai seguindo os meus passos. Eu tenho que ser um exemplo, entendeu? Mas infelizmente muitas pessoas que se dizem cristãs estão aí, né, sendo levados por esses programas aí, por essa palhaçada aí, essas pessoas que se dizem cristãs, mas que não tem nenhum pingo de temor a Deus, porque se utilizam do sagrado, se utilizam das coisas espirituais e ficam profanando das coisas de Deus para dar ibope, né? E muitos cristãos, infelizmente, ficam aceitando isso aí, certo? E são muitos os que aparecem aí nas redes sociais, entendeu? Muitos, entendeu? E ficam até dando glória, ficam utilizando os termos, né, que muitos cristãos utilizam nas igrejas, fazendo piadinhas, irmãos, fazendo piadinhas com as coisas de Deus. As coisas de Deus é sagrada, não é pra gente fazer piada com as coisas de Deus, irmãos. Vamos acordar, Jesus Cristo está voltando. Veja o que é que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 6 de 2 Coríntios, preste atenção, versículo 3 e 4. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Quando eu dou escândalo sobre as coisas de Deus, quando eu profano as coisas de Deus, aquelas pessoas que olham para mim como cristão, entendeu? Elas ficam escandalizadas e elas não veem em mim. Olha só o que é que diz o versículo 4, olha só. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Porque quando eu profano as coisas de Deus, quando eu fico com piadinhas com as coisas de Deus, aquelas pessoas que muitas das vezes me vê como um cristão, ou como um obreiro, ou como uma pessoa que prega a palavra de Deus, ela jamais vai querer uma oração minha, porque eu sou motivo de escândalo para ela. Será que as pessoas que vivem em sua volta, elas conseguem ver em você uma pessoa que teme a Deus? Uma pessoa que honra a Deus, que respeita as coisas sagradas, que tem zelo pelas coisas espirituais? Ou será que as pessoas que olham para você vê apenas uma pessoa que frequenta a igreja, mas que tem comportamentos, sabe, vergonhosos, escandalosos, que só traz vergonha para a igreja? Porque esses programas
que menosprezam o zelo pelo sagrado, e que essas pessoas que se dizem cristãs, elas vão prestar conta a Deus. Elas vão prestar conta a Deus. Eu estou falando isso, meus irmãos, é para a nossa própria salvação, para que Deus tenha de misericórdia de nós. Não é porque eu sou perfeito, eu não sou perfeito, nem de nós somos, mas nós temos que procurar ter zelo pelas coisas de Deus. Olha o que Paulo diz: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. O cristão que congrega comigo, ou que trabalha comigo, ou a pessoa que não é cristã, que trabalha comigo, que convive comigo, ela tem que olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa que tem um zelo pelas coisas espirituais, pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus. E não fico fazendo chacota ou piadinha por aí, ou assistindo esses palhaços que ficam se apresentando aí no Facebook, nas redes sociais, e fazendo piadinha das coisas de Deus. Igreja do Senhor, acorda, Jesus Cristo está voltando. Vamos ter zelo pelas coisas de Deus, porque Jesus está voltando. E as pessoas que estão em nossas voltas precisam ver em nós o reflexo de Cristo. Eles precisam ver em nós referência de homens e mulheres de Deus, para que eles possam, aleluia, olhar para nós e chegar e dizer: fulano, ora por mim, ora pelo meu pai, ora pelo meu filho. E não eles olharem para nós e dizer: eu vou lá pedir oração para um camarada desse, que ele não respeita as coisas de Deus, ele não sabe, ele zomba das coisas de Deus, fica fazendo piadinha com as coisas de Deus. Jamais. Só Deus para ter misericórdia, só Deus. Eu não vou mais falar nada, sabe, para mim não me exceder, certo? Para mim não me exceder. Mas que Deus tenha de misericórdia de nossas almas. Vamos ter zelo pelas coisas espirituais, para que o mundo veja em nós, sabe, verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros filhos de Deus. Que Deus vos abençoe e que a graça do nosso Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês.